Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do Cine Muses, Cine Clube da Música do Espírito Santo. Hoje recebendo o meu grande amigo Nena. Nena ou Nena B? Nena. Nena. Vamos de Querido Nena. Murilo. Nena, para quem não sabe, é um grande artista, um grande criador multimídia do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Hoje ele mora na França, reside há mais de 10 anos, não é isso? Isso. E Pouco mais de 11. pouco mais de 11 anos. Está aqui conosco, passando por Vitória. Aproveitamos, seguramos o Nena um pouquinho para bater um papo conosco aqui no Cine Muses. Falar um pouco da vida dele, das suas realizações, seus desejos, suas vontades. Beleza. E frustrações, qualquer coisa tá valendo aqui no Cine Muses. Prazer enorme, você e Diego. Maravilha. Obrigado. Belo encontro. Nena, prazer tê-lo aqui. Obrigado pela presença, aceitar o nosso convite. Estamos aqui no Cine Muses, é o Cine Clube da Música no Bela Espírito Santo. surpresa também, bela surpresa. E a gente atua com a música como protagonista, né, das nossas conversas, das nossas análises, enfim, do nosso Cine Clube. Perfeito. E eu sei que a música é muito presente na sua vida. Você também é compositor, né, nas horas vagas. Com bons parceiros. Conta um pouquinho pra gente de onde é que veio o Nena, de onde é que veio um pequeno Atílio, como é que começou no mundo das artes. Murilo, começou ainda na Escola de Belas Artes, né? A gente está falando de uma coisa muito antiga, já mais de 50 anos. Né? E começou com estilingue, que é bem conhecido, né? Foi o primeiro trabalho, que já tinha música. Né? A gente tirava um som lá com Marcos Moraes, Zé Renato. Naquela calçada da Saturnino de Brito. Né? Exato. Tinha o Marcos com violino, eu com violão, e tinha umas flautas e... Já tinha música ali, a música sempre está presente no meu trabalho e normalmente música de amigos meus ou coisas assim, ou minhas. O estilingue, para quem não sabe, é uma primeira, digamos assim, uma interferência urbana contemporânea, né? Ele é a ruptura na arte capixaba, porque de acordo com Almerinda, que é uma estudiosa, né? E eu concordo com ela, no Espírito Santo você não teve arte moderna significativa. Você vem do paisagismo, a arte mais clássica, e o estilingue dá uma ruptura. Então, o Espírito Santo teria, né, nessa análise dela, partido de uma arte bem retrógrada e entrado na arte contemporânea nesse momento. Sem passar pelo modernismo. Essa é a leitura dela, que é verdadeira. É uma forma também da gente foi obrigado, talvez, a pular um momento para acompanhar a chegada ou de outro, ou não, você acha? Bom, tem o alto grau de formação que eu tinha na biblioteca do IBEU, né? E as amizades. E os amigos, né? A mamiferada toda, são os um pouquinho mais velhos do que eu, né? Viveram mais. E tinha essa influência, eram pessoas, o Arlindo Castro, tinha muito conhecimento sobre o surrealismo francês, e tinha Pride, que já faziam as colagens também. Então eu não estou sozinho nisso, né? Mas dentro da área de arte contemporânea foi esse trabalho que marcou, né? Mas eu tinha todo esse ambiente que me era propício a pensar assim, né? Conheci Andy Warhol, Marcel Duchamp, tudo isso com 9, 10 anos de idade, né? Interessante. Que eu estudava no IBEU, então eu ficava apaixonado pelas revistas de arte que tinha lá, Arte News, Arte na América. Então, daí, né, eu fui para a Escola de Belas Artes, que homem, entre aspas, não entrava na Escola de Belas Artes, né? Uhum. Eu fui o único, eu acho, no meu ano a entrar. Depois abriu mais, né? O Vilar entrou e outras pessoas entraram também. E como é que era o cinema para você aqui nessa época? Minha paixão... Tem um momento muito importante para mim, né, que é o momento que eu vejo um filme do Paulo Torre. Eu devia ter não sei quantos anos, adolescente, numa salinha no colégio americano, o filme Caput. Né, que é um filme que depois eu salvei esse filme de sumir. E esse filme falou, se alguém que está em Vitória faz um filme, eu tenho a possibilidade de um dia fazer também. Que era um mito, né? E que é o momento também daquele ciclo dos anos 60, né? Que Chenier, Toninho Neves, né? Ramon Alvarado, e tinha um cineclube forte, uma boa produção nessa época, né? Então, daí que eu vim.
E você chegava também a frequentar assim, salas de cinema? Você era daquelas crianças, adolescentes que ia lá pro centro, cinema de rua? Sim. Eu vi Godard também, que é outra influência maior, né? Glauber, que para mim são as minhas referências em cinema de origem, é Glauber e Godard. Sabe, essa é a base da... O resto é as outras turmas que eu gosto muito, claro, mas essa é a essência, né? Que é um cinema mais filosófico, por assim dizer, né? Podia usar o termo conceitual, né? Eu prefiro usar o filosófico, que é o que eu acho que eu coloco dentro do meu trabalho também, assim. E você, nessa jornada, você entra no mundo das artes, você lança o estilingue, começa a se projetar. O que acontece com você? Você fica aqui, você sai daqui de Vitória, você... Tem as passagens da gente, né? Depois eu sei que você é um cara que sempre tá rodando. Você sempre vai, volta, descobre, some, se infiltra, enfim, se multiplica. Eu sempre fui ligado ao Espírito Santo, né? Até 10 anos atrás, muito fortemente assim. Mas morei no Rio de Janeiro, né? Logo depois do Festival de Verão de Guarapari, a gente teve que sair um pouco da cidade, né? E... Aí ficamos lá no Rio há pouco, conheci muita gente bacana, e né, Torquato Neto, e por aí vai, né? Tinha uma boa vivência lá. E depois eu também fui escolhido em 75 como um dos grandes artistas brasileiros lá numa grande exposição no MAN. Né? Isso também deu um salto bacana no meu trabalho. E continuamos a trabalhar, né? Tive minhas experiências também, já que a gente está falando de cinema e tudo, com Super 8. Com Sagrilo, como é que era né? Isso? Era mais experimentais, né? A gente fazia uns testes lá, tudo adolescente, né? Era eu com Sagrilo, mais ou menos, que era... Tinha uma câmera... Super 8. A gente fez alguma coisa. E depois eu me apaixonei muito rapidamente pelo vídeo, pela tecnologia de vídeo, né? E isso me levou a escrever o primeiro artigo no Brasil sobre vídeo portátil. Foi escrever para o jornal Rolling Stone, a pedido de Luiz Carlos Maciel, o filósofo. É um texto publicado em 1900... da contracultura. Maciel, gente boa. E ele me pediu esse texto, porque eu já falava de vídeo nessa época, eu tive encontros lá, inclusive com o Gilberto Gil, na casa dele, na Bahia, né, que estava interessado... Isso em 72, tudo, assim, pela tecnologia. Eu escrevi um texto alertando, né, que era uma época de censura braba. Sim. Falei, com vídeo não tem censura. Sabe, você não passa por nenhum laboratório, sabe? Então você tem a liberdade. A ali, né? É individual, né? Individual. Então, aí escrevi esse artigo para o jornal Rolling Stone. Depois, pouco depois, eu fui para Nova York. Foi estudar, foi fazer o quê? Eu fui para onda de... tinha um papo com a Hélio Oiticica, que eu queria conhecer pessoalmente, estava morando lá na época. E fui lá, comprei e passei lá 2 meses e foi muito bom. Você que foi no show do Led Zeppelin, não é isso? Fui, tive lá, sim. Você chegou em Nova York, estava Led Zeppelin descarregado. Logo que eu cheguei, uns 3 dias depois... você me contou isso. Aquele The Song Remains the Same, né? Sei. 1973 lá. Que beleza, hein? Foi uma experiência maravilhosa, assim, E esse período de Nova York, você chegou a se relacionar com o cinema, com a produção de audiovisual? Eu fui no pessoal que fazia tal da vídeo guerrilha, né? Que era um tema lá na época. E eu não me lembro, Global... Eu não me lembro agora o nome. Tive lá com eles para conhecer. Tem o Jean-Louis, que é o cara que faz o... Estava muito com o Nam June Paik, né, que é um fera da arte em vídeo, que toma conta até hoje das coisas dele. Está vivo, a gente é amigo do Facebook. Você troca figurinha com essa galera ainda? Com o Jean-Louis pela internet, tem essa coisa de rede social, não um diálogo. Aí tinha a loja dele, que era o Point, né, de vídeo lá, que é um cara, é um chinês muito louco, assim, tá lá até hoje. E restaura para o Museu de Arte Moderna em Nova York, todas as coisas do Nam June Paik, tem que pedir benção a ele. Ele preparava. Entendi. Ele que conhece os aparelhos todos, tá? Tem todos os materiais antigos, então é uma figura muito bacana. Assim. E você, estando lá, você adquiria equipamentos? Você começou a trabalhar com isso também? Não, o primeiro eu adquiri aqui na Mesbla, quando eu voltei. Porque esse artigo também fez com que um cara do Rio, que estava voltando de Nova York, me procurasse.
Então ele chegou à Vitória, trabalhou com Cláudio Bueno Rocha e tal, essas historinhas, né? Mas eu me desentendi com ele, porque eu estava numa de fazer arte, não estava afim de fazer vídeo comercial, né? Para mim era uma mídia, esse tipo de produção. Mas ele veio aqui, fez uns documentários aqui e tal, e enfim, aí o vídeo foi sempre. E não, minha obra não é narrativa, né? Tem no livro do Erli também, por exemplo, o vídeo entra no meu trabalho de artista plástico em exposição em 79. É isso que eu ia te perguntar. Quando é que o vídeo... Eu sei que o vídeo tem uma importância nas suas manifestações. Tem. Eu só consegui fazer isso... Porque tem umas coisas paralelas. Por exemplo, a TV Educativa do Espírito Santo eu que inventei. Por uma coisa que antes tinha uma... Aí depois a gente pode voltar para o negócio da exposição, porque eu acho legal falar da TVE, assim. A TVE era uma retransmissora da TV Cultura de São Paulo. E um dia o diretor da Fundação Cultural, que era muito amigo meu, de vez em quando ele me pegava quando ele tinha um problema de carro para passear. Ele tinha uns camburão grandão lá, uma Chevrolet. Aí então passeando, falou, pô, eu tô com um problema grave, eu tenho que tirar do ar o transmissor. Porque o custo de Embratel, nessa época, era muito caro. Não é hoje que você tem os links, era caríssimo tirar a imagem de São Paulo ao vivo, trazer o Espírito Santo e jogar no ar. E eu vou ter que fechar que não tem mais grana. Eu falei, Zé Costa, em vez de fazer via Embratel, você faz via Transbrasil, que era uma aviação aérea. Você bota um gravador lá, grava, eles mandam pro avião, no dia seguinte você transmite aqui. Mas você não tira do ar uma emissora, é uma loucura fechar uma emissora. Tão difícil ter, né? Como é que você vai tirar depois, né? Sabe? Ele falou, mas como é isso? Aí ele consultou a Embratel, tudo, os caras confirmaram que seria possível. Aí... Fazer diário esse transporte? Não, botar um aparelho lá, um Matic, um trambolho desse tamanho, né, e outro em Vitória. E foi, né, aí fizemos a televisão, depois eu saí, porque entra coisa de política, né, eu, um garoto, 25 anos, eu era presidente da TVE, sabe? Muito novo. Muito novo, e eu tinha uns compromissos com São Paulo, que eu podia atrasar, pagar tudo, menos um programa chamado Teatro 2, porque os caras eram atores que exigiam o pagamento cada vez que fosse exibido. Aí o governador da época aqui furou com os caras, eu fiquei puto, chutei a porta lá da... Saiu fora. Fui embora, fui período de Páscoa. Beleza. Aí, nessas coisas românticas, né, de a pessoa nova. Isso foi antes de 79, então você está falando. Isso é 75. 75. Aí, em 79, eu utilizei esses aparelhos da TVE na minha exposição, que era uma instalação grande. Foi a primeira, foi na Homero Macena. Chamava-se Taru. Taru, o prêmio depois, né, que a gente fez. Exatamente. Né? Você vê como tudo tem essa ligação, né? Que é uma palavra indígena, né? Que significa tempo, na língua G, dos índios botocudos daqui e tal. E aí foi isso. Então, eu tinha um conceito em relação a vídeo, né? Que nesse lá, para essa instalação, não tinha esse conceito que depois eu admiti, não. Era simplesmente um texto da Carmélia Maria de Souza, né, com a percussão dos tambores e cenas do meu ateliê. Tocado ao vivo? Não. Isso era gravado? Não, isso tinha na sonorização de todo o ambiente. Da exposição inteira. E no vídeo, especificamente, que tinha outros nichos, né, dentro da instalação. Era o Tadeu Teixeira lendo um texto da Carmélia, aquele texto famoso. Hoje eu resolvi falar com você e tal, né? Que tem a voz de Aprígio também e tal. Isso, que a Aprígio tinha gravado, mas eu não conhecia a gravação do Aprígio. Então eu pedi a Tadeu para gravar. E tem Tadeu. Isso ainda não? Esse vídeo sumiu, evaporou. Você tem seus materiais guardados, assim? Tenho muitas coisas eu tenho, mas esse vídeo especificamente, ele sumiu e ele foi filmado em 16 milímetros, porque as câmeras não eram coloridas, então primeiro eu filmei e depois eu telecinei. Eu fiz isso em Paris, por acaso, a primeira vez que eu fui a Paris, em 78. Né, com o Marinho Celestino, Marinho Pé de Pato, como era conhecido aqui. Aí fomos em Vincennes, na universidade lá, então eu editei com ele. E esse vídeo, como meus trabalhos não são trabalhos artesanais, então eu resolvi recentemente, nessa viagem que eu estou fazendo ao Brasil, que eu vou refazer esse vídeo. Ah, que legal. Né, vou refazer porque é fácil, não é complicado.
né? E dá para chegar bem perto do que era o original. E de 79 em diante, você sempre trabalhou com vídeo? Sim. Aí eu botei mais do que qualquer outra linguagem? Não. O vídeo sempre presente, né? Aí eu criei esse conceito, elogiado até por Nelson Pereira dos Santos, e falou, mas isso é interessante isso, que como a tecnologia do vídeo permite, cada vez que eu iria exibir, eu botava uma edição diferente. Então ele nunca era repetido na exibição pública, né? Ele estreou num festival de cinema de Vitória, como convidado, né? E foi legal, porque aí entra essa coisa de conceito. Como eu era convidado, eu dei uma enroladazinha, era a época da Beatriz, Lúcia Caus, tudo. Eu falei, olha, eu estou terminando a edição aqui, eu levo na hora de mostrar. Só que eu abri o vídeo e botei um documentário inteiro proibido do Glauber Rocha dentro. E exibiu? E exibi, com cumplicidade da mãe do Glauber Rocha, que é o Di Cavalcante. O Di, premiado em Cannes e tudo, sabe? Eu abri, botei um pedaço e outro, e no meio você tinha o filme inteiro. Aí vieram um pouco até umas pessoas, não a Beatriz e a Lúcia, mas Pô, você podia nos avisar, tal, vai criar um problema a gente com a censura. Eu falei, cara, não estou aqui para aliviar nada, sabe? Você é um transgressor, você não vai ali para... Sabe? Então, vou mostrar um vídeo. Topei o convite que me fizeram, levei o vídeo, só que eu aproveitei para ir além, né? De uma simples exibição e tal. Sempre causando, né, Nena? Isso aí, assim que é bom. Mas eu tô mais calmo, né? A idade vai acalmando um pouco. Mas outro dia fiz uma transgressão agora no Iotim. Foi hilário. É porque tem que é muito conhecida essa obra do Cildo Meirelles, Desvio para o Vermelho. É que tem uma poltrona vermelha, tem os quadros vermelhos, é um ambiente todo em vermelho. É bem conhecido isso. Mas aí a menina avisou, olha, não pode sentar em nada, tal, né? Eu falei, peraí, tinha uma amiga minha que estava me acompanhando, eu falei, fica aqui, bota a câmera, eu vou sentar. Né? E que é proibido, é um museu. E bate, então, tem a foto lá, assim, sentei, cruzei as pernas e fiz uma pose lá. E ela falou nos ouvidos depois ou não? Não, eles nem viram, passou batido, assim. Bom. E vamos lá, vamos seguindo aqui. Você, uma das coisas que você faz, ou fez, é compor música. Sim. Você tem algumas composições, eu tive o privilégio de produzir regravações, interpretações das suas músicas. Como é que é o seu processo de composição? Se ele existe mesmo, ou se ele é casual, ou se você compõe às vezes para um trabalho seu? Às vezes eu vou fazer um vídeo, vou pensar, já tem uma trilha do Jaceguai que eu gostava, ou de alguém do Afonso. Não, às vezes você também pensa em produzir alguma coisa. Aí tem duas etapas, né? Essas duas músicas que você falou são parcerias minhas, uma com Chico Lessa e outra com Arlindo Castro. Que eu fiquei muito... O Beijo Ardente. Fiquei feliz que o Silva gravou. Isso, nos discos da Aurora Gordon, né? No disco da Aurora Gordon, E eu gosto muito, mas são obras de adolescência, que eu fiz a letra. Eles eram os músicos, né? Mas depois que eu tenho essa ligação minha com música eletrônica, Stockenhausen, Luciano Berio, né? Dentro da música de vanguarda, né? Clássica, né? Pelo conhecimento. E aí eu tenho uma obra nessa linha que eu fiz em 88 com umas pedaleiras do Chico e tal, e depois passei por... Você tocando mesmo? Não, era microfone e efeitos eletrônicos, né? Música concreta, por assim dizer, né? E depois tem uma passagem também pelo aquele estúdio que tinha lá em Jardim América, estúdio do... Scala Studio. Né, eu fiz uma série lá eletrônica também, com o Jorge Pombo e tal, né? E o Jorge Pombo tocando cello, né? Que são conceitos. Você fica produzindo e arranjando ali com ele. E falando, é isso. Né? Então eu cheguei para ele, olha, cara, você tem essa melodia da Baquiana número 2, que minha paixão na música é Vila Lobos, né? Você tem... A frase é essa, principal. Você vai trabalhar em cima disso sem jamais usar a frase. Você vai improvisar. Variações do tema, né? Mas sem chegar na frase. Não vamos deixar ela clara. Gravou, ficou uma maravilha. E depois tem minha grande experiência, né? Que eu acho, assim, musical,
que foi com os mamíferos, né? Eu peguei os 3, né, que são amigos meus desde que eu era criança, né? E aí entramos naquele estúdio que tinha na Praia do Canto, o Estúdio 22, era isso? Não. PIA, exatamente. Paulo Ademil. Eu tinha um monte de horas lá, por alguma coisa, algum crédito que eu tinha com ele lá. Aí eu convidei e falei... gravei primeiro com Marco e Afonso. Drum and Bass, que era um pouco de onda na época, né? Eu falei, Marco, você é Buddy Miles, mas um Buddy Miles que toca samba também. Afonso, você é Ron Carter. Né? Aí peguei o baixo do Afonso, falei, Afonso, é isso aqui, só quero isso. Aí o problema é seu, meu irmão, não é mais comigo, se vira. Marco, a levada é essa, se vira. Os caras adoraram, né? Então se divertir, fizemos uma sessão, depois fizemos uma segunda sessão com o Mário Rui, né? Maravilha. Eu falei, Mário Hendrix em ação, né? E depois fizemos mais uma outra sessão, que aí a galera falou assim, olha, tem que chamar o tal do Colibri, né? Do sax, que eu não conhecia. Aí eu tô lá no estúdio, falei, Colibri, tô com uns caras aqui que falaram que você tem que vir aqui, cara. Eu não tenho produção, o dinheiro que tinha na produção já tá distribuído. Você não quer vir se divertir, não? Eu vou ir, então. Eu falei, eu mando o táxi. Aí mandei o táxi pegar ele em casa, chegou, arrasou. Eu falei, chega. Ele tocou 16 minutos direto, falei, não precisa mais nada. Vamos parar aí. Aí no final, aí tem aquelas bebedeiras, Marco Antônio, papapá. Ele falou, me chama mais, meu irmão. Viu? Né? Aí criamos amizade também, né? Depois tocamos ao vivo, inclusive. Esse material ele, o filho dele. Usado para alguma produção é o que eu trabalho visual? Até hoje. Todos nas minhas produções visuais são com esse material. Até hoje. Até hoje. Né? Agora eu estou pensando em fazer uma coisa nova, que é um sonho da minha vida, que é fazer uma peça de bossa nova de mais de 1 hora, mais ou menos. Então vou gravar primeiro porque, por exemplo, da mesma forma como eu fiz com Afonso e Marco e Mário, depois eu cortei a música inteira. E botei em loop, você vê, eu peguei uma frase de Mário Rui, que depois que você bota ela em loop, é uma coisa maravilhosa, sabe? A Hendrix pura, assim. Aí Mário falou, baixou o santo do Hendrix mesmo, assim, e tal. Então, eu gosto muito de trabalhar com prazer, sabe? Eu não sou burocrático, assim, né? E se eu convido alguém é para dar liberdade, não é para dizer o que ela tem que fazer. Eu sei que ela é capaz e eu tenho a minha estética, né? E tanto que aí remontei tudo e foi o único CD que eu lancei pela antiga Laser Discos. Sim. Né? E Afonso elogia muito, é o melhor CD que eu já fiz. Ele adora. Mas para fazer média comigo. Não, assim. Mas é legal. Esse trabalho eu lembro dele, eu conheço, eu acho muito interessante. E assim, legal saber que você está buscando novas produções, novas ideias, enfim. Essa é para começar. Né? Eu quero gravar primeiro a bateria, porque bossa nova é bateria. Você está concebendo, então, realmente a partir da música. Agora. Bom, a coisa, isso é pro futuro. Eu digo pro seu futuro, que você está seguindo agora. Eu vou gravar com um baterista, uma coisa grande, aí eu vou montar toda essa base de bateria, para depois entrar com baixo e outras coisas, e eletrônica. E uma vez tendo essa trilha pronta, você vai trabalhar obras audiovisuais em cima dela, igual você fez com as demais? Ou não? Essa eu tenho vontade, porque eu tenho... Essa música eletrônica que eu fiz em 88 é em fita cassete. Então é bonitinha a peça, eu tenho o original ainda. Né? E o outro é um CD, essa sessão que eu fiz com Afonso e Mário, né? Então eu queria gravar um vinil agora. Então eu quero que esse vinil seja em bossa nova, sabe? E talvez duplo até, porque eu queria uma obra grande, assim, uma peça de mais de 1 hora. Você está fazendo uma peça de áudio, isso que eu estou falando. Aí, a minha pergunta é, você pretende trabalhar essa peça? Vai ser inevitável. É isso que eu já queria chegar, porque isso vai interferir num pouco, assim, na nossa linha de conversa, né? Exato. Você vai pegar essa música que você está criando e já trabalhar já sabendo que depois você vai desconstruí-la para outras coisas. Exatamente. Então, pegar a forma que você trabalha com relação à música na sua obra, de certa forma, ela vem antes, a música, do que você... Vem junto, né? Vem junto, assim. Porque... Não digo, você vai criar coisas a partir de algo que você já fez.
Sim, já tá, eu tenho a base ali, dividida. Fez a sua bossa nova, uma hora de bossa nova. Pronto, aqui agora eu tenho aqui... diversas possibilidades de looping, de... Pô, esse finalzinho aqui eu consigo fazer uma tal coisa, tal outra. De tal maneira. Exatamente, E como é que tá agora, né, migrando, você veio evoluindo ao ponto de se dedicar a sair do país. Você tá 11 anos fora do país. Conta pra mim, pra gente, né? O que te levou a querer ou não aconteceu? Foi uma oportunidade? Como é que foi a vida para você? Como é que está lá? Como é que foi estar lá esses 11 anos? O país mudou muito, nós aqui. Sim, enormemente. Fala pra gente como é que tá essa visão. Eu estou muito feliz, primeiro, com a variedade de pessoas que eu vejo na tela, porque eu entrei lá por Belém do Pará, né? Então eu vi os índios apresentando programas, tudo. Isso é novidade, que a gente sempre lutou aqui. A negritude, sabe, presente nas telas de televisão, mesmo até de Globo, tudo isso. Sim. Presença, para mim, foi opa, o negócio do Brasil tá diferente, né? E eu fui para a França por um acaso total, eu não procurei, eu já conhecia, eu adoro a cultura francesa, né? Minha influência dentro das artes plásticas é Marcel Duchamp, principalmente, então eu adoro a cultura, e foi por um acaso total. Eu tinha uma namorada francesa na Barra do Jucu e ela teve que voltar e... E você foi junto? Você quer vir? Eu não tinha compromisso com ninguém, eu falei, vamos, não tem problema. E a gente já morava aqui junto há uns 5 anos, né? Chegamos lá, casamos e eu tenho cidadania francesa, eu tenho um moleque francês filho, né? que vai fazer 7 anos agora, então tem que ficar lá, né? E minha vida é lá. Sua vida agora é na França, né? Porque se você olhar a minha obra, ela é o Brasil, o tempo inteiro. Então, quando eu mudei, eu falei, poxa, eu estava com 65 anos já, eu falei, eu mereço me desligar do Brasil um pouco. O fato de eu não vir aqui durante todo esse tempo foi para romper, porque eu me achei no direito, minha obra é Brasil, da primeira à última, só falo do Brasil. Você tem uma obra, se eu não me engano, chamada Brasil, que é a foto do Tom Jobim, não é isso? Com o Tom Jobim lá, foi a primeira eletropagelância que eu fiz. Exatamente, eletropagelância, exatamente. Fala pra gente também disso. Porque aí já entra outro assunto também que... Há 2 anos atrás, eu fiz minha última eletropagelância na França, que é uma coisa que está fazendo uma onda boa lá. E aí eu me toquei que, poxa, os índios, eles são agora professores de universidade, tem filósofo, tem músico, tem cineasta, você tem tudo. Então, porque minha relação com os índios é via Rogério Medeiros. Vamos lá para 1970, sabe? Quando eu me envolvi nisso, consegui uma terra deles aqui, conseguimos, entre aspas, o Rogério, que é o ativista. Mas eu sempre estava colado com ele, então o risco de morte dele era o mesmo meu. Com os capanga lá, de Aracruz Celulose, essas porra toda aí, né? Sim. Então, eu sempre botei nome de índio nas minhas músicas, que a gente queria isso, botar a negritude. O Brasil, né, o Brasil de Darcy Ribeiro. Sim. Né, esse é o meu Brasil, que não existia. Então, para os índios, eles não tinham voz. Mesmo Juruna, é depois que aparece Juruna. Então, tinha que Rogério Medeiros, por exemplo, assumir a palavra do índio. Né? Mas hoje não é mais a realidade. Então, eu me toquei e... Por exemplo, a eletropagelância, hoje não chama mais eletropagelância, chama-se eletroação. Por quê? No momento, a minha utilização da cultura indígena é uma apropriação cultural. Então, eu pulei fora. Eles não precisam... Eu tô do lado. Precisou, a gente tá aí. Mas eu não posso ficar usando as coisas dele, eu não sou índio. A interpretação muda para isso, né? Sabe? Então, eu tenho... O índio está presente na minha obra inteira. Então, vai sair um livro sobre minha obra na França agora. Estou com a prova, inclusive, gráfica ali, para fazer alguns concertos. E é o único texto que tem no livro meu, que são os franceses escrevendo, algumas pessoas daqui. Tem o Rogério Coimbra, que escreve na minha parte de música. Tem o Erli, que fala da parte de vídeo, e a Almerinda, das artes plásticas. E o Vincent Chudot, que é o organizador do livro lá, que faz uma visão, deu na França, e foi a pessoa que coordenou o livro, né? E o único texto meu é dando um adeus aos índios, sabe? Que eu tô... Não dá mais para falar em nome de vocês não precisam mais, agora
sabe? Sim, faz todo Então, sentido. o respeito, né? O respeito à cultura do outro. Não vou agora porque tá na moda ser índio, ser negão, sim. então eu não vou me fantasiar de índio agora, Não, né? Negão eu ainda tenho um pouquinho de sangue, dá pra... eu tenho uma descendência. Tem um pouquinho. Bacana. Então, assim, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. Perfeito. Maravilhoso. Uhum. E dá um panorama pra gente do que você ficou aqui agora nessa vinda pro Brasil, depois de 11 anos, você rodou o país, foi para vários lugares, tá aqui no Espírito Santo também, Sim. encontrando pessoas que você não via há muito tempo. Então, um prazer isso. Você tá vendo a reencontrar os cidade, como é que a amigos. cidade mudou um pouco. Enfim. Mudou muito, Né? né? E, assim, dá a impressão que você tá vendo, do que você tá sentindo, o que você pode dizer, ó, lá fora eu sinto um pouco isso que não sinto aqui, e daqui eu sinto... sabe, de vocês, a identidade que a gente tem local. O Espírito Santo sempre foi muito rico em criatividade, em tudo, né? Eu tô meio numa bolha, né, que eu tô na Praia do Canto, então as ruas tudo Sim. limpinha e tal, eu não fui na periferia ainda, né? E aí tive que viajar, eu tava em Minas agora, passei 10 dias lá, e quando eu voltei, eu fui ver uma produção que minha filha estava envolvida e eu não estava sem a chave da casa para entrar, então eu fui direto para lá. Pro Movimento Cidade, no sim, Carmélia. bom. Eu fiquei fascinado. Te juro. Maravilhoso, né? É uma coisa assim que me emocionou muito. Aquilo é maravilhoso. As pessoas bonitas, eram pessoas que, quando eu saí daqui, tinham 10, 11 anos, né? E que você vê bonitas, bem produzidas e com a estética maravilhosa E é uma sem ocupação violência, que eles fazem ali naquele espaço muito boa, né? sem violência, um ambiente assim, eu fiquei apaixonado, assim. Tudo colorido, né? Tudo iluminado. Né? Tudo muito bonito, as pessoas. Eu tô apaixonado por Belém do Pará também, né? Então, essa minha volta é um pouco uma análise minha, né? Dessa minha ruptura, entre aspas, né? E tanto que não vai dar tempo de fazer tudo, mesmo eu estando há 3 meses já no Brasil, né? E aí tem amigos meus franceses que minha relação lá é toda com francês, a maioria. Né? Os amigos brasileiros que eu tenho lá eram amigos que já estavam aqui, como a Nice Catelli, né? E outras pessoas. Então, os amigos lá estão me obrigando a voltar o ano que vem. Então, eu estou gostando. Então, devo voltar com eles para fazer esse circuito. E aí, voltar, né, mais uma vez em Vitória, né? Frequentar mais aqui, poxa. As pessoas sentem saudade de você, né? Você faz falta. E tem os vídeos dessa série, né? Que tem a música toda, que é dessa com o Afonso, com o Mário, que vai ter lá no dezembro, né? Vamos fazer lá uma sessão do Cineclube com você. Isso, né? E os vídeos depois vão estar disponíveis também, quem quiser, internet, a gente bota os links para todo mundo assistir em casa. Isso, maravilha. Bacana. Quer conhecer essa coisa que a gente falou aqui, conhecer a realidade dele, né? Gente, esse foi o Nena, nosso convidado de hoje no nosso podcast do Cinemuses. Agradecer a presença do Nena. Prazer enorme. Meu prazer querido. Enorme, prazer Valeu enorme, mesmo. Felicidade. A gente se vê, os links de materiais, enfim, que a gente puder disponibilizar, a gente vai colocar no descritivo desse vídeo. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, um prazer. Valeu. Aperta o espaço aí no computador. Tá bom? Tá bom.